Você pratica o pecado em sua vida? Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Gálatas 5, versículo 21. 20 de julho. Quando eu era novo no Senhor e li a lista das obras da carne em Gálatas 5, versículo 19 ao 21, temi posteriormente não ser aceito no reino de Deus se alguma vez caísse involuntariamente em uma delas. Foi o que pensei que Paulo quis dizer com: não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Eu me perguntei: um ato ocasional e involuntário da carne impediria que eu ou outra pessoa entrasse no reino de Deus? O que significa os que tais coisas praticam? Cair em uma dessas más condutas uma vez significa que está tudo acabado para mim? Então, quando comecei a aprender o grego do Novo Testamento, uma de minhas maiores prioridades foi estudar Gálatas 5, versículo 21, para ver exatamente o que o grego original estava dizendo. O que descobri me trouxe grande alívio e acredito que trará confiança também ao seu coração e à sua mente. Ao dizer, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, Paulo usa a palavra praticam do grego prasso, que tem esse mesmo significado. Se ele tivesse usado a palavra grega poieo, que significa fazer, teria se referido a um ato ocasional, mas escolheu cuidadosamente usar a palavra prasso, que comunica conclusivamente a ideia de algo que é feito de maneira repetida ou habitual. Esses são os atos de uma pessoa que pôs essas coisas em prática em sua vida, realizando-as com uma questão de rotina. Esses atos são seu ritual, sua norma, seu padrão de vida. Assim, o versículo poderia ser traduzido como: não herdarão o reino de Deus aqueles que colocam essas coisas em prática em suas vidas e fazem tais coisas rotineiramente como estilo de vida. Façamos uma rápida revisão da lista das obras da carne que não devem ser rotineiramente praticadas ou habitualmente realizadas. Prostituição. A palavra grega porneia descreve qualquer relacionamento sexual que ocorra fora dos limites santificados do casamento. Ver 15 de julho. Impureza. A palavra grega para impureza se refere a pensamentos indecentes ou impuros que acabam produzindo atos indecentes ou impuros. Sugere fortemente que esses atos começam na mente como pensamentos impuros antes de se manifestarem como atos impuros. Ver 15 de julho. Lascívia. No texto grego, essa palavra descreve o excesso, mas se refere basicamente ao consumo excessivo de alimentos ou a uma vida descontrolada e indisciplinada que é especialmente marcada por sexo desenfreado. Ver 15 de julho. Idolatria. A palavra grega eidololatria retrata a adoração de ídolos ou simplesmente idolatria. O ato de idolatria acontece quando um indivíduo dá sua atenção completa e total atenção, devoção, paixão, amor ou compromisso a uma pessoa, um projeto ou outro objeto que não seja Deus. Quando algo que não é Deus ocupa o primeiro lugar na mente de uma pessoa, ela entrou pelo menos até certo ponto no pecado de idolatria. Ver 16 de julho. Feitiçaria. A palavra feitiçaria provém da palavra grega pharmakeia, que significa medicamentos ou drogas que inibem a personalidade de uma pessoa ou alteram o seu comportamento. Nós chamaríamos essas drogas de alucinógenos. A palavra grega pharmakeia é de onde provém as palavras fármacos e farmácia.
Essa palavra era usada em conexão com feitiçaria, magia ou bruxaria. Entretanto, para os nossos propósitos no mundo atual, a palavra feitiçaria descreve as tentativas de a carne evitar ser confrontada e transformada. Ver 16 de julho. Inimizade. A palavra grega ectra retrata pessoas que não conseguem se relacionar bem. Elas têm profundos problemas umas com as outras, guardando ressentimentos, queixas, reclamações e rancores que datam de um passado muito distante e têm raízes muito profundas. Ao longo do caminho ocorreu algo que fez com que uma ou duas se ofendessem. Em vez de relevar, elas ficam divididas, hostis e ferozmente opostas uma à outra. São incompatíveis, agressivas e implacáveis. Elas se odeiam mutuamente, são rancorosas e estão determinadas a se agarrar à sua ofensa. Ver 17 de julho. Porfia. A palavra grega eris representa um espírito amargamente cruel, tão dominado por seus próprios interesses e ambições pessoais que prefere rachar e dividir a admitir estar errado ou ceder 1 milímetro a um oponente. É exatamente por isso que as igrejas acabam sendo divididas e, frequentemente, as famílias se dissolvem. A maioria das questões que provocam essa divisão não são assim tão importantes. Não obstante, a divisão ocorre porque a carne simplesmente odeia se render, admitir que está errada, permitir que a outra pessoa esteja certa ou fazer concessões. A carne prefere aumentar as proporções dos problemas e causar estragos a deixar outra pessoa fazer as coisas à sua maneira. Ver 17 de julho. Ciúme. A palavra grega zelos é usada em um sentido negativo para descrever alguém que está perturbado porque outra pessoa realizou mais ou recebeu mais. Portanto, a primeira pessoa é ciumenta, invejosa, ressentida e cheia de maus pensamentos para com a outra pessoa que recebeu a bênção que ela queria. Como resultado de não conseguir o que desejava, a primeira pessoa está irritada, furiosa, irada, contrariada, aborrecida e nervosa por a outra ter conseguido. Em suma, poderíamos dizer que essa pessoa está realmente indignada e enfurecida. Ver 17 de julho. Ira. A palavra grega thumos é usada em todo o Novo Testamento para representar uma pessoa que está literalmente fervendo de raiva por algo. Embora ela tente conter essa raiva empurrando-a para dentro de sua alma, ela explode intermitentemente. Quando isso acontece, essa pessoa é como um vulcão que repentinamente explode seu topo, queimando tudo ao seu alcance ao lançar sua carga de lava mortífera derretida, tudo que há à sua volta. Ver 17 de julho. Discórdia. A palavra eritéia descreve uma ambição egoísta, mais preocupada consigo mesmo e com o cumprimento dos seus próprios desejos e prazeres do que com satisfazer as necessidades dos outros. Quando eritéia está operando na vida de alguém, isso significa que a principal preocupação de uma pessoa é cuidar de si mesma e obter o que deseja. Ela está tão inclinada a obter o que quer que está disposta a fazer qualquer coisa, dizer qualquer coisa ou sacrificar qualquer norma, regra ou relacionamento para atingir os seus objetivos. Por ser egoísta, egocêntrica e monopolizada por seus próprios desejos e ambições, essa atitude fica cega aos desejos e ambições das outras pessoas. Ver 18 de julho. Dissensão. A palavra grega dikostasia significa afastar-se, como alguém que se rebela e se afasta de outra pessoa a quem deveria ter sido leal. Assim, a palavra dissensão dá a impressão de deslealdade.
Ela é o ato supremo de deslealdade ou rebeldia contra uma autoridade estabelecida. Ver 18 de julho. Facção. A palavra grega airesis transmite a ideia de um grupo de pessoas que aderem à mesma doutrina ou seguem ardentemente o mesmo líder e são sectárias. Os adeptos de uma seita costumam ter amplitude de visão e são fechados a pessoas de fora, permanecendo, basicamente, voltados a si mesmos. No tempo do Novo Testamento, esses grupos eram considerados não autorizados porque não se submetiam à autoridade da liderança da igreja. Na linguagem contemporânea atual, poderíamos rotular esses grupos de panelinhas, grupos de pessoas que acreditam ser exclusivas ou se portam como se fossem. Ver 18 de julho. Inveja. A palavra grega phytonos implica em um rancor profundo porque alguém possui o que uma pessoa desejaria que fosse dela. Por ser conflituoso, a pessoa inveja o que a outra possui e cobiça os pertences, realizações, relacionamentos ou títulos dessa outra pessoa. Toda vez que o invejoso vê aquela pessoa, fervilha interiormente por causa do sucesso dela. Ele se ressente profundamente da bênção daquela pessoa e tenta encontrar uma maneira de retirar isso da pessoa invejada, para que possa se apossar de tal bênção. Ver 19 de julho. Bebedice. A palavra grega mete se refere à bebida forte ou à embriaguez. O consumo de vinho para ficar intoxicado era comum no primeiro século, pois muitas religiões pagãs empregavam-no como parte de suas práticas religiosas. Um estado de embriaguez suprime a capacidade da mente de pensar corretamente e libera a carne para se expressar totalmente. Os cristãos do primeiro século estavam tentando se livrar do poder de sua carne. A última coisa de que eles precisavam era beber vinho, inibir sua capacidade de pensar corretamente, despertar a carne e depois fazer coisas pecaminosas ou prejudiciais. Foi por isso que Paulo os advertiu enfaticamente a abandonarem o vinho. Ver 19 de julho. Glutonaria. A palavra grega komoi descreve uma pessoa que não consegue suportar o pensamento de tédio e, por isso, busca constantemente formas de diversão ou entretenimento. Na verdade, essa pessoa tem medo de ficar entediada. Por isso, considera constantemente o que pode fazer a seguir para se divertir ou ser entretida. A palavra komoi pode se referir a uma pessoa que come sem parar em festas ou que busca risos e diversões constantes. Embora nada haja de errado com o riso, essa pessoa é consumida pela necessidade de agitação, momentos alegres, diversão, prazer, entretenimento ou alimentação constantes. Ela vive para a próxima refeição, o próximo restaurante, o próximo filme, as próximas férias. Ver 19 de julho. E coisas semelhantes a essas. Paulo termina a lista das obras da carne com essa frase em grego que nos alerta para o fato de que ela não é abrangente, é apenas o início das obras da carne. Muitos outros exemplos de obras da carne poderiam ser adicionados a essa lista, mas Paulo usa esses exemplos de como a carne se comporta, terminando a lista, já que frisou bem o seu argumento para os leitores. Lembre-se de que, ao escrever "não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam", Paulo usou um tempo grego que significa claramente que ele está falando sobre as pessoas que realizam essas coisas como estilo de vida, ou são habitualmente controladas por pensamentos ou atos carnais. Para essas pessoas, as obras da carne constituem seu ritual, norma, padrão de vida. Por isso, preciso lhe perguntar: você comete adultério rotineiramente? Você vive em fornicação rotineiramente? Você se permite ter pensamentos impuros rotineiramente?
Você se excede rotineiramente em pecados sexuais ou glutonaria? Você entrega rotineiramente seu coração e sua devoção à idolatria a outras coisas além de Jesus? Você foge da verdade rotineiramente, como aqueles que participavam de feitiçaria? Você permite rotineiramente que o ódio prospere em seu coração e em sua alma? Você exibe rotineiramente um espírito amargamente cruel, dominado por seus próprios interesses? Você se permite rotineiramente ter ciúme, rancor e inveja do que os outros possuem? Você perde rotineiramente o controle, se torna furioso e dá lugar a explosões destrutivas? Você é rotineiramente tão egocêntrico a ponto de ficar cego aos desejos ou necessidades dos outros? Você rotineiramente se rebela e vive em rebeldia contra as autoridades ou se mostra desleal? Você age rotineiramente como se você e sua panelinha exclusiva fossem superiores a outras pessoas? Você cobiça rotineiramente pertences, realizações, relacionamentos ou títulos de outras pessoas? Você permite de forma rotineira e deliberada que a sua carne siga livremente as suas tentações? Você vive rotineiramente para o próximo momento de prazer carnal? Se você faz essas coisas rotineiramente, precisa se empenhar muito em saber se é genuinamente um filho de Deus. Como você verá na pedra preciosa de amanhã, é impossível um verdadeiro cristão continuar habitualmente em pecado. Se essas obras da carne são a norma, o padrão, a rotina da vida de uma pessoa, isso pode ser uma indicação de que ela nunca nasceu de novo, indicando assim a razão para ela não herdar o reino de Deus. Se você luta ocasionalmente com o pecado, então vá até Deus e permita que Ele lhe mostre como Ele vê o seu pecado. Receba uma revelação do que o pecado é, quão doloroso ele é para o coração de Deus e quão prejudicial é para a sua própria alma. Então, peça-lhe para perdoá-lo e purificá-lo, e ele o fará. Porém, se você faz rotineiramente muitas dessas coisas como estilo de vida, acredito que precisa ir a Deus e pedir a Ele que lhe diga a verdade sobre a sua condição espiritual. Você não pode se dar ao luxo de cometer um erro nessa questão eterna. Ouça essa oração e veja se ela encaixa em sua vida. Senhor, eu te agradeço por me salvares pelo poder de Deus. Ajuda-me a deixar de lado as obras da carne de uma vez por todas. Ensina-me a andar no Espírito. Sei que tu concebeste uma vida poderosa para mim e quero entrar nessa vida em toda a sua plenitude. O desejo de meu coração é conhecê-lo melhor e caminhar contigo. Por isso, hoje estou pedindo que o teu Espírito me impulsione a essa nova e elevada maneira de viver. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir. Alguma das obras da carne citadas neste capítulo ocorre rotineiramente em sua vida? Em caso afirmativo, de que maneira a pedra preciosa de hoje o afeta? O Espírito Santo tem tentado tratar com você sobre determinadas obras da carne que estão operando em sua vida. Quais são essas áreas? Você permitirá que ele elimine de sua vida essas atitudes repugnantes? Você precisa dedicar algum tempo hoje para comparecer perante o Senhor e confessar o seu pecado? Se a sua resposta for sim, não saia do seu lugar tranquilo até tê-lo feito. Você precisa responder a Deus enquanto o seu espírito está sensível ao que Ele está falando a você. Até o próximo devocional.